Nós vivemos um mundo de relações de consumo. Todo mundo é consumidor de um jeito ou de outro. Até mesmo aquele empresário, né, de quem você compra, ele é, de certa forma, um consumidor. E pensar em consumo, geralmente pensa em algo individual. Não, meu consumo, eu tive um problema com isso ou com aquilo. Mas isso também é uma política pública a ser desenvolvida pelos estados, né? E aqui no Ceará, a gente tem recentemente a criação do Procon Ceará, esse órgão de defesa do consumidor, que tem um diferencial, que a gente vai falar sobre isso agora com o Diego Barreto, que é o superintendente do Procon Ceará. Ele é o nosso convidado de hoje do Veredito Podcast, e a gente conversa já já. Diego Barreto, como eu apresentei, superintendente do Procon Ceará, delegado da Polícia Civil. A gente pode dizer agora que o consumidor vai estar mais seguro? Bem, meu amigo Germano, obrigado pela oportunidade de a gente conversar um pouco sobre o direito do consumidor. A gente espera, sim, que o cidadão cearense esteja cada vez mais seguro, né, com os investimentos que estão sendo feitos aí na área da segurança, com o treinamento contínuo dos policiais. A gente espera também uma boa valorização desses profissionais de segurança, para que, somado às demais políticas públicas, principalmente na área social, a gente possa sim dar mais segurança ao cidadão cearense. Quanto ao consumidor, eu não tenho dúvida, né, que ele está cada vez mais sendo melhor assistido, principalmente com a contribuição que nós estamos dando, né, uma política pública voltada para o consumidor. Foi esse o objetivo do governador Elmano ao criar o Procon Ceará, ou seja, estar mais próximo do consumidor cearense, assisti-lo melhor, né, educá-lo, mas também orientar, né, de forma bem próxima o empreendedor cearense, mostrando que um comerciante, um empresário que atende bem o consumidor, que tem boas práticas para com o consumidor, ele tem um retorno financeiro maior. Isso eu não tenho dúvida, isso são pesquisas, né, mundo afora que mostram. E eu acredito que aqui no Brasil, e principalmente no Ceará, nós temos o melhor atendimento do mundo. Um povo, né, cativante, simpático, porém precisa de um melhor treinamento para atender melhor o consumidor cearense, sabendo dos seus direitos, mas principalmente, né, estando ciente dos direitos do consumidor. Porque o consumidor bem atendido, ele retorna àquele estabelecimento. Quem não quer estar no restaurante onde é bem atendido, onde o garçom o conhece pelo nome, quem não quer chegar numa loja, comprar uma roupa onde a vendedora já conhece o consumidor ou a consumidora pelo nome, já sabe exatamente as medidas, o gosto daquele consumidor, daquela consumidora. Então, são esses tipos de diferenciais que o empreendedor cearense tem. E o nosso objetivo, né, é mostrar que um consumidor bem atendido, tendo seu direito respeitado, ele tem muito a contribuir com o empreendedor. Pois é, então a gente tem. É até bom te deixar esclarecer, né? O Procon Ceará é um órgão novo do estado do Ceará. A gente já tem aqui em Fortaleza o Procon Fortaleza, o Ministério Público tem o DECOM, mas a gente tem esse diferencial do Procon Ceará justamente porque ele atua, né, para todo o estado, né? E aí ele fica localizado ali no centro de Fortaleza, né, na Praça do Ferreira, num local realmente bem central. E também tem esse atendimento diferencial com relação ao WhatsApp, né? Explica pra gente como é que funciona essa parte para a população. Bem, nós fizemos questão, isso foi uma exigência do governo e principalmente do governador, que é formado em direito, é um advogado, né, que batalhou aí muito tempo nas fileiras da advocacia, defendendo o grande público, aquele público mais carente. Fizemos questão que o Procon Ceará ficasse no centro da cidade, no coração comercial de Fortaleza, que é a Praça do Ferreira, com o objetivo, né, de ter um alcance maior, de ter uma visibilidade maior e atender o máximo de pessoas possível. Nosso objetivo é popularizar ao máximo o atendimento ao consumidor, seja para tirar dúvidas, abrir reclamações ou fazer denúncias. Procon, nós temos a seguinte mentalidade do Procon Ceará: quanto mais gente, melhor. Porque a gente acredita que quanto mais consumidores souberem dos seus direitos, né, tiverem um canal para tirar suas dúvidas, abrir reclamações, fazer denúncias, melhor será o serviço que nós poderemos prestar. Então, com esse norte, nós também criamos o Zap do Procon, né, onde a gente consegue atender milhares de consumidores ao mesmo tempo,
né? Ele foi feito e desenhado para isso, com auxílio inclusive da inteligência artificial. E o consumidor exigindo, ele pode ser atendido por um atendente nosso, uma pessoa física, né, que pode prestá-lo todo o auxílio. Então, o nosso objetivo, como eu disse, é que esse Zap do Procon se popularize, se torne uma ferramenta, né, essencial. Existe no Código de Defesa do Consumidor uma previsão que todo estabelecimento comercial precisa ter um código, né, é necessário, é obrigatório ter um código de defesa do consumidor ali no seu estabelecimento. Com o Zap do Procon, esse código estará, né, à disposição no celular, ao alcance do consumidor, e não só um código, mas um código detalhado, um código explicado, um código à disposição para tirar as dúvidas a qualquer momento do consumidor. Então o consumidor, com esse WhatsApp, ele pode não só iniciar, mas também enviar documentação, fazer tudo isso de forma automatizada, que é bom porque ganha escala, né? Muitas pessoas podem fazer ao mesmo tempo, e se precisar do atendimento humano, vamos dizer assim, diferenciado, ele vai poder contar com isso também, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. O nosso objetivo maior foi exatamente esse, que milhares de consumidores possam ter as suas dúvidas respondidas ao mesmo tempo, que milhares de consumidores possam fazer a reclamação, né, ao mesmo tempo, e o nosso Zap conseguir dar conta. Logicamente, isso só é possível com o auxílio da inteligência artificial, com a tecnologia de ponta, que, por exemplo, hoje é muito usado pelos aplicativos de entrega, né, é uma coisa muito comum, como o iFood, por exemplo. Então, a gente tem que se adequar a essa tecnologia, né, tem que se aproximar do público e usar a tecnologia para favorecer, né, o contribuinte cearense. A gente percebe que existe uma demanda alta, né? Porque em pouco tempo de funcionamento, né, a gente pode dizer que já quadruplicou o atendimento, né? Mês de janeiro agora realmente foi um número bastante alto, pelo que eu vi dos dados. Então, é isso mesmo? O que é que você atribui a esse alto crescimento em tão pouco tempo? Bem, no primeiro momento a gente acredita que tem uma demanda muito reprimida aqui no estado do Ceará. Nós, no mês de janeiro, ultrapassamos os 1.000 atendimentos presenciais no Procon Ceará. E o nosso objetivo é mais do que quadruplicar esse número. Ou seja, o nosso objetivo é ultrapassar o número de 4.000 atendimentos presenciais. Lógico que também temos como projeto ampliar o atendimento presencial para o interior do estado, como são nos demais estados do Nordeste, se aproximar ainda mais fisicamente do consumidor cearense, mas também ofertando a ele a tecnologia, para que aquele consumidor que quer fazer toda a reclamação, todo o processo de forma virtual, através do celular, ele poderá fazer isso nos próximos meses, né? Nós já estamos desenvolvendo todo o processo de forma virtual, para aquele consumidor que optar por isso, deixando bem claro que o atendimento físico sempre estará disponível e será ampliado. Mas, além do atendimento físico, nós queremos, né, também que o atendimento virtual esteja disponível, principalmente para atender aquele consumidor, né, do mercado de turismo. Nós somos um estado muito pujante na economia turística e queremos ofertar ao turista que vem de outro estado ou de outro país, um canal de atendimento virtual, para que ele possa, ao retornar à sua cidade, ao seu país, abrir uma reclamação de lá sobre um problema, um direito, né, que foi violado durante sua visita aqui. Desta forma, a gente quer aprimorar o nosso serviço, né, de atendimento ao turista, mas também ter um canal, né, para atender esse turista. O nosso objetivo é criar esse núcleo do turista com o objetivo de, como eu já expliquei no início, né, atender melhor o consumidor. E a gente tem também, existem ações do Procon que vão além do escritório, além do WhatsApp, né, Procon itinerante. O que a gente tem aí pelo interior do estado, pelos bairros de Fortaleza? Nós temos um convênio com a Secretaria de Proteção Social, né, a nossa vice-governadora Jade Romero abriu as portas da SPS para que o Procon se fizesse presente nas ações sociais que a SPS faz nos bairros. Então nós participamos do projeto Acolher, o Procon Ceará está juntamente com a SPS toda sexta-feira, né, em regra geral é na sexta, toda sexta-feira com o projeto Acolher, onde são ofertados diversos serviços pelo governo do estado, corte de cabelo, vacina para animais, né, orientação da Secretaria das Mulheres, dentistas, são TRE, tirando o título,
a própria SPS tirando também RG, né, do cidadão cearense e da cidadã cearense, e juntamente com isso o PROCON. Além disso, nós estamos dentro dos projetos da Zona Viva. A SPS uma vez por semana faz uma ação social dessa dentro do projeto Zona Viva, que está em áreas, né, carentes da nossa cidade, e o PROCON Ceará junto também. Além disso, nós temos o PROCON itinerante, onde o PROCON Ceará vai até o interior do estado. Nós fazemos o contato ou com a Câmara de Vereadores ou com a Prefeitura Municipal. Vamos até aquela cidade, passamos o dia ali fazendo um atendimento. Nesse PROCON itinerante, a gente costuma notificar a Enel para que compareça também, e a Enel tem se feito presente em todos os PROCON itinerantes. Por que a Enel? Porque, infelizmente, a Enel, né, ainda é a campeã de reclamações. Então, o que pode ser resolvido ali, em loco, né, naquela cidade, a Enel já resolve. Tudo com a supervisão do PROCON, né, se o consumidor não se sentir satisfeito e quiser abrir uma reclamação contra a Enel ou fazer alguma denúncia, o PROCON também está ali a postos, e o que nós podemos resolver em loco, resolvemos. O que não é possível resolver ali, é aberto um processo através da reclamação, marcado uma audiência posteriormente, né, até que ocorra a finalização daquela reclamação. Seja uma sanção, né, para o prestador de serviço ou para o fornecedor de mercadorias, ou até sanções mais graves, né, como o caso de multas. O PROCON Ceará ele tem essa atribuição, né, tem esse poder de polícia administrativa, onde ele pode aplicar sanções naquele fornecedor de produto ou serviço, né, que abusa do direito e acaba, infelizmente, tolhendo o direito do consumidor. Uma coisa que é importante a gente dizer, né? A gente teve, né, 1988, a Constituição que a gente tem até hoje, e aí já previa, né, o Código de Defesa do Consumidor, que veio em 1990, se não me engano, né? Completou 35 anos ano passado, porque se entende que o consumidor ele é uma parte mais frágil nessa relação de consumo, né? E nisso aí você colocou a questão da Enel, e a gente tem também outros serviços públicos, como água, telefonia, que geralmente estão entre as maiores reclamações do consumidor. Por que isso acontece? Por que esses serviços geram tanta reclamação? Bem, além de serem serviços, né, prestados para o grande público, ou seja, numa maior quantidade, ou seja, matematicamente, a tendência é que eles realmente sejam em maior número. Mas além disso, da questão da quantidade, também o fato, eu acredito isso muito ao fato de terem passado muitos anos sem a devida fiscalização, né, sem o devido acompanhamento, e aí foi se represando, e em determinado momento, né, esse problema todo vem a eclodir. Então é importante que se tenham órgãos do consumidor que fiscalizem de perto essas concessionárias de serviço, essas concessionárias de serviço público, para que a gente não deixe o consumidor desamparado. O consumidor ele precisa ter a quem recorrer. Ele precisa ter alguém lutando pelo direito dele. Né? E o papel do PROCON Ceará é exatamente esse: cuidar do consumidor, primeiramente, mas também, em um segundo momento, criar uma harmonia entre a relação comercial, tanto entre o consumidor como entre o empresário. E eu gosto sempre de citar um fato, meu amigo Germano, que é que o empreendedor ele também precisa de apoio. Certo? O empreendedor ele também é consumidor. Quando ele consome aquela energia, quando ele precisa daquela maquininha e é prestado um serviço para ele, a maquininha do cartão. Então ele muitas vezes também é vítima, né, de uma cláusula abusiva, muitas vezes é vítima por não ter o serviço prestado a contento, que pode vir a causar um prejuízo grande, como um restaurante que falta energia, né, por vários dias, não por culpa dele, mas por culpa da concessionária, e faz com que aquele empresário venha a ter prejuízo. É importante que ele tenha a quem recorrer. É importante que o PROCON esteja ali a postos, né, para socorrer o empreendedor, para mostrar também que ele tem direitos e que ele deve buscar por esses direitos. Entendeu? O nosso papel principal é mostrar que o consumidor cearense pode contar com o PROCON, porque ali ele terá um apoio e terá sim o seu direito resolvido. Que nós somaremos todos os esforços possíveis para resolver o problema daquele consumidor.
E o Procon também tem um trabalho ativo, né, com relação à fiscalização. Explica para a gente como é que funciona esse trabalho. Sim, nós temos alguns pontos centrais que precisam de fiscalização constante e que é constantemente denunciado nos nossos canais de atendimento. Um exemplo disso são os combustíveis. Nós temos recebido muitas denúncias de postos de combustíveis que não estão respeitando o direito do consumidor. Então, temos intensificado essas fiscalizações. Nos supermercados também temos recebido muitas reclamações, muitas denúncias de que os supermercados não estão respeitando o direito do consumidor, por isso estamos intensificando as fiscalizações em determinadas áreas. O posto de combustível, por exemplo, nós encontramos aqui na capital, Fortaleza, um posto que infelizmente estava desviando 20% do que entrava no tanque do combustível do consumidor. 20%. Ou seja, 20%. Cada R$5, R$1 estava sendo desviado. Nós usamos um equipamento simples que todo posto é obrigado a ter. E nós buscamos usar exatamente o do posto para demonstrar a lisura da fiscalização. Onde esse recipiente, que é chamado de vasômetro, ele tem a capacidade de 20 litros. Então a gente coloca ali 20 litros na bomba de combustível e, logicamente, tem que marcar 20 litros lá no visor e entrar 20 litros no vasômetro. Né? E aí nós constatamos que não estava marcando 20 litros, mas na verdade só entrou 16 ali no vasômetro. Ou seja, um absurdo que não pode ser tolerado. Nós não podemos aceitar, né, que o consumidor seja enganado dessa forma. Então, são sanções que nós aplicamos. O posto de combustível tem a bomba lacrada, podendo inclusive o posto ser lacrado em situações graves, né, porque é um prejuízo econômico muito grande para o consumidor. Vamos fazer uma conta simples. O motorista de Uber que gasta R$1.000 por semana com combustível, que não é difícil. Não é difícil. Ele, se abastecer num posto que venha a enganá-lo dessa forma, ele vai perder aí R$200 toda semana. São R$800 por mês que o motorista de Uber pode estar perdendo, o motorista de táxi. Né? E se nós calcularmos anualmente, aí são R$9.600. É um absurdo. É um absurdo, R$9.600 ao ano que ele pode estar sendo subtraído dele, né, de forma criminosa. Então, não podemos tolerar esse tipo de situação, é por isso que o Procon Ceará está cada vez mais atuante. Além disso, além da questão da volumetria, nós temos também a qualidade do combustível, que é algo que nós fiscalizamos. Os nossos fiscais, todos foram treinados, tanto pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo, nós costumamos fazer fiscalizações em conjunto com a ANP, mas também fiscalizações em conjunto com o Inmetro, que é o IPEM aqui no Ceará, o Instituto de Pesos e Medidas, que desde o ano de 2025, se não me engano, passou a ser um órgão estadual aqui no Ceará, e nós fazemos ações em conjunto, né, exatamente para atender, para fiscalizar o máximo de estabelecimentos possíveis e proporcionar ao consumidor uma proteção. Por isso que a gente sempre costuma divulgar os nossos canais de atendimento, a gente pede a participação do consumidor, até para que a gente possa ter uma capilaridade maior, possa ter mais olhos em mais locais. E se tem uma coisa que me deixa satisfeito é a participação popular. É que o povo participe, que o povo denuncie, que o povo faça a reclamação, né? E, logicamente, quando puder, um elogio também para o trabalho que a gente faz. Claro, claro. Então, esse trabalho ele se deu de fiscalização também por conta de denúncias feitas, né? Quais são as principais denúncias, os problemas mais comuns que chegam ali para o Procon Ceará? As reclamações estão em maior número nos serviços públicos prestados, infelizmente. De concessão pública, desculpe. É que a gente falou, né? De energia, da água, exatamente, energia, água, telefonia, mas também das instituições financeiras. Né? Os bancos ainda são uma grande fonte de reclamação do consumidor. Né? São descontos indevidos, são taxas cobradas indevidamente, são serviços que foram contratados e foram acrescentados outros serviços sem a comunicação prévia do consumidor, sem a autorização dele. São juros abusivos, contratos com cláusulas abusivas. Então são os mais diversos que envolvem as instituições bancárias. E é importante que o consumidor venha atrás, porque é importante
sempre deixar isso claro para o consumidor. Se foi cobrado indevidamente e foi pago pelo consumidor, né, aquele empresário ele vai ter que devolver em dobro. É um direito do consumidor receber a mais. E no direito do consumidor, a gente tem uma peculiaridade, né, que é a inversão do ônus da prova. Cabe ao prestador de serviço, fornecedor de mercadoria, comprovar, né, que ele agiu corretamente. Entendeu? Faz sentido, né? É uma proteção porque é aquilo que a gente falou do consumidor ser a parte mais frágil dessa relação. E aí como é que ele vai provar algo, né? Então faz sentido essa inversão, né? De que quem tem que provar mesmo que está certo seria o prestador de serviço ou aquele que Isso. entregou o produto, né? E aí a gente tem essa questão da demanda, né? Mas você acha ainda que as pessoas estão despertando para isso? Elas têm medo ainda de reclamar? Existe uma demanda reprimida para isso? Muito, 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 muito. Esse é o nosso maior objetivo. Nós, inclusive, estamos indo nas escolas. Né? É uma outra ação do Procon Ceará, ir até as escolas, conversar com os jovens, mostrar que é importante lutar pelo seu direito. No Brasil, infelizmente, a gente ainda tem um pouco de comodismo ao buscar o próprio direito. É importante que as pessoas lutem pelo seu direito, mostrem, que se mexam realmente, que vá buscar os órgãos de controle que estão ali à sua disposição. No Procon Ceará você não precisa de advogado. Você precisa sim trazer o máximo de informações possíveis para que a gente possa buscar o seu direito. Para que a gente possa proteger o direito do consumidor. Então a gente ainda percebe um pouco de comodismo, de que desconfio, será que vale a pena, não quer perder tempo indo atrás do seu direito? É importante que venha. Porque ao lutar pelo seu direito, você está melhorando aquele serviço. Porque nós vamos chamar a atenção, né, se houve realmente uma violação do direito do consumidor, vamos chamar a atenção daquele prestador de serviço, daquele comerciante, para que ele corrija aquilo ali. E caso não venha a ocorrer correção, a gente toma medidas mais sérias para proteger a coletividade como um todo. Um outro problema que a gente vê muito, infelizmente, né, e cada vez é pior, uma coisa que caiu bem no gosto do brasileiro é o Pix, né? Essa ferramenta aí eletrônica, né, que ajudou, inclusive, o brasileiro a entrar no mundo digital, né, com mais facilidade, essa coisa da transação, não ter o custo como o banco tem, como débito, coisas assim. Mas os golpistas, vendo isso, se aproveitam muito, né? Como é que está essa evolução? Qual é o perfil mais comum dessas vítimas e como é que ela pode estar atenta para não cair nesses golpes? Infelizmente, nós temos uma epidemia de golpes, principalmente no Brasil. O Brasil é o país do mundo que mais tem golpes. E é importante que o consumidor esteja atento, mas também que lute pelo seu direito. Foram criados mecanismos recentemente para proteger o consumidor. E eu costumo dizer isso, até pela experiência que eu tenho na área policial, de que qualquer pessoa, seja independente da idade, da faixa etária, da faixa social, qualquer pessoa está sujeita a ser vítima de golpe. O golpista ele tenta 10, 20, 100 vezes para acertar poucas. Acertar o alvo pouquíssimas vezes. Mas ele vai continuar tentando. Então é importante que a gente crie mecanismos, né, para proteger o consumidor, mas eu sempre defendo também que se altere a pena do crime de estelionato. Né? É uma pena muito branda e acaba sendo também um incentivo. Muita gente é contra o aumento de penas, é importante que no crime de estelionato seja alterada a pena, aumentada, majorada, e que se crie também mecanismos para que aquela pena consiga ser realmente implementada e o criminoso ser responsabilizado. Faz sentido, né? Porque a gente, quando a lei foi criada, pensando no crime de estelionato, não existia a internet como existe hoje, que deu uma escala muito maior para esse tipo de crime, né? E aí a facilidade para os golpistas. Exatamente. Então é importante que isso aconteça. Mas foram criados mecanismos, né, exatamente a partir da cobrança dos consumidores, das reclamações, né, se criou um movimento para exigir que os bancos, né, tomem as devidas cautelas. Por quê? É do direito do consumidor, né, é uma jurisprudência já criada, que se houve falha no sistema de segurança do banco, é responsabilidade do banco. O banco tem que ressarcir o consumidor daquele prejuízo, né, que lhe foi imposto. Então,
a partir do momento que os bancos foram percebendo que estavam aumentando as demandas, aumentando o prejuízo deles também, resolveram tomar algumas medidas de segurança. O Banco Central também entrou no circuito e foi criado o MED. E agora está no MED 2.0, né? Exatamente. Como é que é isso aí? O MED foi um mecanismo especial de devolução que foi criado pelo Banco Central no final do ano passado, onde se permite que o banco bloqueie, né, os valores, né, as contas por onde passou o valor que foi desviado pelo golpista. Esse mecanismo no ano passado era optativo. A partir de fevereiro, né, virou obrigatório. Fevereiro de 2026, o MED 2.0 virou obrigatório. Como é que funciona? Eu fui vítima de um golpe. Transferi, fiz o Pix enganado. E o golpista saiu transferindo por 3, 4 contas diversas. Parou lá na última conta em uma agência de uma instituição bancária diversa da minha. Pelo MED 2.0, eu faço a reclamação para o meu banco e o meu banco informa o sistema e o sistema sai bloqueando todas as contas pelas quais passou o meu dinheiro, fazendo com que o dinheiro seja bloqueado lá no final e devolvido para mim. E o mais importante de tudo isso, meu amigo Germano, é que tem que ser feito de forma célere. O consumidor não pode ficar aguardando 10, 20, 30, 40 dias, 2 meses, 3 meses por isso, né? O Banco Central, nessa nova resolução, ele determina o prazo, né? É um prazo de até 11 dias para que a instituição bancária bloqueie o dinheiro, analise e devolva para o consumidor, certo? E o consumidor, ele tem até 80 dias para fazer essa reclamação. Tá? Sofreu um golpe, fez o Pix indevidamente, é importante que o consumidor se dirija imediatamente ao seu banco. Seja via telefone, via canal de atendimento, né, via e-mail, de qualquer forma, ele deve comunicar imediatamente o seu banco ou até mesmo através do aplicativo. Hoje todos os bancos são obrigados a disponibilizar um canal de atendimento para Pix feito de forma fraudulenta no seu aplicativo. Comunicou o banco, faz o boletim de ocorrência, né? E se não for bem atendido, que venha até o PROCON para que a gente possa tomar as providências e ele ter o seu dinheiro restituído. Mas a partir do mês de fevereiro de 2026, é obrigação do banco, ao tomar conhecimento dessa informação de Pix feito através de fraude, que ele bloqueie os valores e bloqueie as contas por onde passaram os valores que o criminoso utilizou. É importante a gente falar isso porque o Pix caiu tanto gosto popular que existe inclusive fake news, né? Uma coisa que, infelizmente, alguns colegas da imprensa acabam publicando. Eu vi algo como o governo agora vai seguir seu Pix por outros bancos, né? Isso é desinformação, né? Porque no fim das contas, isso no contexto de procurar aquela fraude, né? Para que se bloqueie. Não quer dizer que ele vai ficar vigiando, seguindo, ou de alguma forma controlando como se coloca. Porque até nisso também o consumidor sofre, né? Com relação a notícias falsas, né? Isso. É lamentável esse tipo de notícia falsa. Esse MED 2.0 foi criado para proteger o consumidor. Nós temos experiência com casos gravíssimos, né? Pessoas que tiveram todas as suas economias desviadas pelo criminoso. E não é justo que inocentes paguem com situações como essa. Nós temos hoje a tecnologia ao nosso favor e temos que utilizá-la para proteger o consumidor, para proteger aquele idoso que não tem muita intimidade com a tecnologia e acaba sendo ludibriado e tendo todas as suas economias subtraídas. Nós temos casos, Germano, lá no PROCON, de contribuintes que tiveram todas as suas economias, né, subtraídas por um estelionatário, que induziu um empresário a fazer o Pix indevidamente, entendeu? Porque ele conseguiu entrar na mente da vítima e fez com que ela tirasse todas as suas economias e transferisse para o criminoso. E isso não é difícil, não são poucos os casos. Nós temos que levar em consideração também alguns casos onde as vítimas têm vergonha, muitas vezes não procuram as autoridades. Então, é importante... Às vezes escolhe da família, né? Quem quer que a família saiba. Exatamente. Tem vergonha. É importante que a gente faça chegar ao conhecimento público que hoje nós temos ferramentas para ir buscar esse dinheiro de volta e que o consumidor procure imediatamente ajuda, porque hoje, com a tecnologia,
os órgãos de defesa do consumidor, juntamente com a polícia, juntamente com as instituições bancárias, nós temos condições de ir buscar o dinheiro da vítima e devolver para ela. Pois é. Aí no caso de uma empresa que, de alguma forma, ela... Talvez o banco, nesse caso aí, do bloqueio, que deveria bloquear, não bloqueia. A gente já viu casos, por exemplo, da pessoa que, se ela não falar do MED, né, desse mecanismo, o banco não fala disso, então põe alguma dificuldade. Como é que essas instituições elas podem ser punidas caso não atendam essa exigência do Banco Central? Primeiramente, vai ter que devolver o valor para o consumidor, do bolso delas, né? E segundo, elas podem sofrer sanções administrativas, o PROCON pode sim, né, abrir um procedimento contra elas, aplicar multas ou até sanções mais severas. Ou seja, aconteceu esse problema, o banco deve resolver. Não resolveu, procura o PROCON, que aí vai tomar as medidas cabíveis. Exatamente. Né? É importante o consumidor, né, não teve o atendimento a contento na instituição bancária, que venha até o PROCON para que a gente possa orientar, possa abrir uma reclamação, possa ajudar a ter o seu direito protegido. Um outro ponto assim que mexe muito com os consumidores, que é vendo com essa parte mais fraca, você vai contratar um serviço, abrir uma conta no banco, fazer um financiamento, ou vai comprar um chip, ou fazer um contrato de telefone ali, você tem aquele chamado contrato de adesão. Ou seja, o contrato de adesão é tão comum que a gente esquece em geral que o contrato é aquela relação entre duas pessoas, pode ser uma pessoa física, pessoa jurídica, tal, que acordam em algo. Só que hoje em dia, com essas empresas grandes, a gente tem esse contrato de adesão que ele já está pronto lá, só cabe a pessoa assinar. Só que às vezes são contratos enormes, que tem muitas páginas, e a pessoa, obviamente, a justiça já sabe, né, que a pessoa não vai ver aquilo ali. Então, como é que o PROCON, como é que o direito do consumidor protege as pessoas para que elas não sejam lesadas nesses contratos que são impossíveis na prática de ler? Bem, o contrato, esses contratos de adesão, infelizmente, eles têm muitas cláusulas abusivas, né, onde é um contrato padrão e o empresário ali ele conta que a cada 10 que assine, no máximo 1 ou 2 pode vir a reclamar. O restante acaba não indo buscar o seu direito. O PROCON está a postos, né, pronto para receber esse tipo de reclamação. Se for detectado contratos de adesão com cláusulas abusivas, né, a parte mais forte da relação comercial, que no caso é o empresário, ele pode sim ser punido por isso. Essas cláusulas são ditas nulas, são consideradas nulas, e a aberta a reclamação, nós entramos em contato com o empresário, marcamos uma audiência para que se entre num consenso. Não ocorrendo esse consenso, né, o processo segue e o empresário pode ser, né, condenado administrativamente por apresentar ao consumidor uma cláusula abusiva, onde ele venha se valer da sua superioridade, vamos dizer assim, econômica, e tolher o direito do consumidor. Ou seja, vale a pena a gente dizer que não é porque o consumidor assinou aquele papel, mesmo que tenha lido ou não tenha lido, que ele não tem mais direitos, né? Ele pode ter, no caso de haver uma cláusula abusiva ali naquele contrato, não é isso? Sim, claro. Mesmo que ele tenha assinado um contrato, se tiver cláusula abusiva ali e ele abrir uma reclamação, nós podemos ajudá-lo, né, a anular aquela cláusula e punir o empresário que o fez assinar. Quais são, aí a gente fala das questões básicas do consumidor, né? Porque quando ele vai comprar algo, contratar um serviço, né? O que é o básico que ele precisa ter enquanto consumidor nos direitos dele? A questão da informação, como é que funciona isso? Bem, o consumidor, ele tem que estar atento à questão da oferta, né? O empresário, quando ele oferta algum serviço, algum produto, ele está atrelado àquela oferta. De acordo com o Código do Consumidor, o prestador de serviço ou fornecedor de mercadorias, ele tem que se ater ao que foi ofertado. Existem algumas peculiaridades nessa relação de consumo, como, por exemplo, nas compras online. O consumidor fez uma compra online. Chegou o produto na sua casa. Independente dele gostar, não gostar, de ser o tamanho dele ou não ser, dele ter mudado de ideia, ele tem 7 dias para desistir daquela compra. Ele pode devolver o produto e não vai pagar nada por isso. Isso é uma peculiaridade da compra online. Ou seja, não precisa explicar nada. Não precisa explicar nada.
Só devolve? Só devolve e ele não tem nenhum custo com frete, com nenhuma taxa, nem nada. Só devolve, ponto final. Então, isso é uma peculiaridade apenas da compra online. Na compra física, ele tem a oportunidade de experimentar o produto, né, de olhar se é a cor que ele quer ou não quer. Se ele levar para casa, ele não pode simplesmente desistir e vir trocar na loja. Aliás, isso é importante a gente falar, porque a gente fala muito dos direitos do consumidor, mas também há direitos que o consumidor acha que tem, mas não tem, né? Isso, Um deles é essa questão da troca, né? Em Exato. loja física. Isso. Na loja física, né, a loja não tem a obrigação de trocar. Né? Algumas lojas ofertam essa possibilidade de troca. E se ofertou, está atrelada a ela. Se a loja ofertou que o consumidor pode trocar o produto em até 30 dias, o consumidor terá 30 dias para trocar, né, mesmo sendo uma compra física. Isso é muito comum nas compras de Natal, de final de ano, onde a gente compra um presente, né, e é dado a possibilidade que o presenteado tenha 30 dias para trocar. Entendi. É bom a gente estar atento também ao que não é direito, né? Afinal de Isso. contas, né, o lojista, né, o vendedor, ele precisa ser protegido, né? E aí eu volto à questão do MED, né? A gente tem um MED que ele protege o consumidor de um golpe, caso seja lesado. Mas se um consumidor de má fé, né, fizer um Pix, depois disser que aquilo ali foi um golpe quando não foi, o comerciante, ele tem alguma proteção nesse sentido? Tem. A gente pede que, primeiro, se o consumidor de má fé fizer isso, ele está cometendo um crime. Né? Aí ele já comete um crime e pode ser enquadrado no estelionato, pode ser enquadrado, muitas vezes, na comunicação falsa de crime. Né? Se for instaurado um inquérito, pode até ser uma denunciação caluniosa. Então, o comerciante, para se proteger disso, é importante que ele guarde a comprovação daquela venda. Um recibo, uma nota fiscal, um cupom fiscal e, de preferência, guarde também o comprovante do Pix, se ele recebeu o pagamento via Pix. Ou pedindo para o consumidor enviar o comprovante ou tirando uma foto do comprovante do Pix, do consumidor, na tela do celular do consumidor. Na posse dessa comprovação, o comerciante está se respaldando. Né? E se por acaso a instituição bancária entrar em contato com ele, dizendo que o consumidor de má fé informou que aquilo ali foi uma fraude, ele tem como comprovar que não foi, que realmente ocorreu a venda. Então são situações que o comerciante também tem que estar atento para evitar prejuízo. Diego, a gente tem visto assim nos últimos meses, últimas semanas, né? Como a gente falou, o Procon Ceará é recente, mas você tem estado muito presente na mídia, né? Dando esclarecimentos com relação a esse direito, mostrando que realmente existe esse gargalo, que agora o DECON tenta suprir em todo o estado, né? Então, como é que o consumidor em todo o estado, como é que ele deve agir? Assim, eu estou aqui em Fortaleza, eu vou lá no Procon, eu tenho aqui meus direitos, eu sei disso, mas pode entrar em contato pelo WhatsApp, né? Fazendo esse arremate aqui. Qual é o número do WhatsApp? Como é que a gente pode estar entrando em contato? E o que esperar do Procon para daqui aos próximos meses, por exemplo? Bem, esperar dos próximos meses é a ampliação cada vez mais do Procon, é o que a gente espera. É um compromisso, inclusive, do governador Elmano, né, ampliar cada vez mais a atuação do Procon Ceará para que a gente atenda cada vez mais, né, o cearense. E o consumidor que está mais distante, que não tem como se deslocar, né, fisicamente até o Procon, ele pode sim se valer do WhatsApp. É o DDD 85 8808 9433. DDD 85 98808 9433. Através do WhatsApp do Procon, o consumidor ele pode abrir uma reclamação, pode fazer uma denúncia, pode acompanhar o seu processo, né, que foi gerado a partir da sua reclamação, e pode também tirar suas dúvidas. É uma ferramenta importantíssima que faz chegar até a casa do cidadão o Procon, o canal de atendimento do Procon, e como eu disse, é como se ele tivesse um código de defesa do consumidor comentado debaixo do braço. Porque qualquer dúvida que ele tenha, ele vai lá, faz a sua pergunta, é respondido rapidamente, tira sua dúvida, e se ele entender que cabe uma reclamação, ele abre uma reclamação. Se ele entender que cabe uma denúncia, ele faz uma denúncia. Interessante. Então,
consumidor, naquele momento ali, que ele está na relação de consumo, e aí ele nota alguma coisa, olha, isso aqui eu acho estranho. Aí ele pode entrar em contato para tirar aquela dúvida naquele momento, através do WhatsApp, é isso? Exatamente. Muito bom, que o serviço funciona, né? Em tempo real, digamos assim, né? Isso mesmo. Qual conselho você daria para o consumidor que está nos ouvindo? A que ele deve ficar atento? Qual é a hora de procurar o PROCON? Como é que ele deve agir? É importante que o consumidor, ao perceber, ao desconfiar que o seu direito não está sendo respeitado, entre em contato com o PROCON, tire sua dúvida. Confirmou que o seu direito não está sendo respeitado, abra sua reclamação, faça sua denúncia, junte o máximo de provas possível. O máximo de informações possíveis nos ajuda a acelerar a defesa daquele consumidor. Então, conversas de WhatsApp, e-mails recebidos ou enviados, número de protocolos de atendimento, recibos, notas, tudo que ele puder trazer para nos auxiliar, traga, porque o PROCON Ceará, na posse disso, vai defender melhor e mais rápido o seu direito como consumidor. E você acha que, para a gente encerrar, né, falando um pouco, você acha que o fato do superintendente do PROCON Ceará, além de delegado né, da polícia, ser também faixa preta e campeão, medalhista de ouro em jiu-jitsu, vai ajudar o consumidor? Não, porque no PROCON Ceará a gente usa mais o diálogo, a conversa, a fiscalização é feita também, mas respeitando né, os limites de legalidade. Não que eu não respeitasse como delegado também. E principalmente no jiu-jitsu, né, onde a gente tem que ser, onde as regras são bem rigorosas nas competições. Mas eu acredito que no jiu-jitsu, pela disciplina, né, a gente pode atender melhor o consumidor. E na segurança pública, pelo apoio aos demais órgãos, porque caso né, venha a ter situações que necessitem do apoio policial, graças a Deus nós temos boas amizades, temos o total apoio das forças de segurança, e se for necessário, eu tenho certeza né, que elas nos apoiarão, bem como já está sendo criada também a Delegacia de Defesa do Consumidor pela Polícia Civil, logo logo estará funcionando, né, nos apoiando na parte criminal, e isso é importante para o consumidor cearense. Então, uma mensagem final para o consumidor? Bem, eu quero dizer para o consumidor cearense que venha até o PROCON está de portas abertas para o consumidor cearense, para o empreendedor também. O nosso objetivo é tirar dúvidas, mas receber as denúncias e reclamações do consumidor cearense. Caso tenha qualquer uma dessas demandas, nós estamos de portas abertas e é um prazer receber o consumidor cearense. Eu tenho certeza que nós vamos receber cada vez mais demandas, porque estamos prestando serviço e chegando cada vez mais longe na porta de cada consumidor cearense. Peço que nos acompanhe nas redes sociais, né? Acompanhe o nosso trabalho. Nós temos o site do PROCON Ceará, com diversas notícias. Temos também a página né, do Instagram, a nossa página do Instagram, que é Diego Barreto Oficial, onde estou sempre ali postando algumas situações de fiscalização do dia a dia do PROCON, e que o consumidor tenha no PROCON um parceiro, porque é isso que nós somos e queremos atendê-lo bem. É isso aí, informação é tudo, né? E aí você consegue informações também nesses canais, né? Lembrando que para quem quiser fisicamente, a gente falou Praça do Ferreira, mas especificamente ali no edifício do Cine São Luís, né? Cine Teatro São Luís. Então, isso mesmo. O consumidor aí tem esse espaço para poder procurar e fazer valer seu direito, né? Diego Barreto, superintendente do PROCON Ceará, muito obrigado pelos esclarecimentos aí, pela história, pelas orientações. Eu que agradeço, meu amigo, muito obrigado pela oportunidade. Espero voltar aqui outras vezes, quando a gente atingir 2.000 atendimentos, 3.000, 4.000. Oh, tomara, o convite já está feito, né? Muito obrigado a você que nos acompanhou e até o próximo podcast O Veredito.